Meus amigos, os Estados Unidos têm o dedo no gatilho da arma do juízo final contra a China. E eu não estou falando de mísseis nucleares, não estou falando de porta-aviões invisíveis, de inteligência artificial ou de guerra cibernética. Eu estou falando de um único lugar no mapa. Um ponto geográfico tão vital, tão frágil e tão estratégico que quem controla esse lugar tem o poder absoluto de colapsar a segunda maior economia do planeta em questão de semanas. Xi Jinping sabe disso. O Pentágono sabe disso, mas a grande mídia continua olhando para o lado errado. Eles querem que você acredite que o fim do mundo vai começar no Oriente Médio, mas a verdade que ninguém te conta é que o verdadeiro calcanhar de Aquiles, a jugular exposta do dragão chinês, está escondido no Sudeste Asiático. O nome desse lugar é Estreito de Malaca, e neste vídeo eu vou te mostrar como os americanos montaram a maior armadilha naval da história da humanidade. Preste atenção nisso, porque o mito de que a China é invencível acaba de desmoronar. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like no vídeo. Para você entender o tamanho do buraco em que a China está metida, você precisa entender como o sistema te distrai. Hoje o mundo inteiro está em pânico com o Estreito de Hormuz. Sim, e com razão. O Irã ameaça fechar a passagem, o preço do petróleo dispara e a televisão grita que a economia global vai quebrar. Sim, por Hormuz passam 20 milhões de barris de petróleo por dia. É uma dor de cabeça gigantesca. O reflexo você sente nas bombas, aí na sua casa. Quanto está o litro da gasolina aí, no posto de combustível que você abastece? Comente aqui. Mas repare numa coisa. Hormuz é um choque de curto prazo. Quando o preço sobe, o mundo se adapta. Os Estados Unidos abrem suas reservas, novas rotas são traçadas. Hormuz é uma alavanca tática que o Irã usa para fazer chantagem. Incomoda, machuca, mas não destrói superpotências. Agora, olhe para o Estreito de Malaca. É aqui que o jogo de xadrez pela dominação global realmente acontece. Nós estamos falando de uma faixa de água espremida entre a Malásia, Singapura e a Indonésia. Em alguns pontos, esse corredor tem apenas 2,5 km de largura. É raso, é absurdamente congestionado. Por Hormuz passa petróleo, por Malaca passa o sangue do mundo. Nós estamos falando de 3,5 trilhões de dólares em comércio todos os anos. 1/3 de todo o PIB global cruza aquele corredor. Eletrônicos, semicondutores, peças automotivas, produtos farmacêuticos, 40% de todo o comércio marítimo do planeta passa por ali. E se você fechar Hormuz, a gasolina fica cara. Se você fechar Malaca, o mundo para. As fábricas param, a cadeia de suprimentos global sofre uma ruptura sistêmica, mas o alvo principal dessa ruptura não é o Ocidente. O alvo tem nome e endereço. Pequim? Sim, meus amigos. E é aqui que a situação geopolítica fica letal para a China. A China é a maior fábrica do mundo. Eles têm o maior exército do planeta em números absolutos. Eles têm ambições de dominar Taiwan e expulsar os americanos do Pacífico. Mas para essa máquina de guerra e essa economia funcionarem, eles precisam de energia. E a matemática é implacável: 80%. Preste muita atenção nesse número. 80% de todo o petróleo que a China importa passa obrigatoriamente pelo Estreito de Malaca. São 23 milhões de barris cruzando aquele corredor estreito todos os dias só para manter o dragão chinês vivo. Isso é o que os estrategistas militares do Pentágono chamam de o dilema de Malaca. A sobrevivência da maior ameaça ao Ocidente depende de uma faixa de água que fica a milhares de quilômetros de distância de Pequim. E na minha plataforma exclusiva sem censura eu explico por que a China é a maior ameaça ao Ocidente. Mas voltando, é um ponto cego gigantesco, é a maior fraqueza estrutural de uma superpotência da história moderna. E a grande ironia, a tragédia estratégica para Xi Jinping é esta: a China depende de Malaca para não morrer de fome e de apagão, mas a China não controla Malaca. Sabe quem patrulha, quem domina e quem tem o poder real de fechar esse estreito amanhã de manhã? As marinhas dos Estados Unidos e da Índia. Os americanos mantêm grupos de ataque de porta-aviões nucleares patrulhando constantemente a região do Indo-Pacífico. A Índia tem bases navais militares nas ilhas de Andaman e Nicobar, exatamente na boca do estreito, prontas para bloquear qualquer navio chinês que tente passar. Fechar Malaca não é como fechar Hormuz. Exige uma operação naval massiva, coordenada por superpotências. E o eixo Washington-Nova Delhi tem exatamente a frota necessária para fazer isso. Agora, imagine o cenário.
A China decide invadir Taiwan. Em resposta, os Estados Unidos e a Índia não atiram bombas nucleares em Pequim. Eles simplesmente bloqueiam o Estreito de Malaca. O que acontece é um estrangulamento lento, silencioso e agonizante. Na primeira semana, os petroleiros chineses são parados ou afundados. Na segunda semana, as reservas estratégicas de combustível da China começam a secar. Em um mês, a logística militar chinesa entra em colapso. Tanques não andam, caças não voam, navios não navegam. E a economia? Sem a passagem de navios cargueiros, a China não consegue exportar seus produtos. As fábricas fecham. É a arma do juízo final sem radiação? É o cerco medieval perfeito, adequado para o século XXI. E a China sabe exatamente disso. É por isso que Xi Jinping está em pânico absoluto, torrando trilhões na nova Rota da Seda, tentando rasgar caminhos terrestres pela Ásia Central. Eles estão correndo contra o relógio para fugir dessa armadilha naval americana. E isso explica por que a China investe tanto dentro do Irã e por que a China investiu tanto dentro da Síria, onde ela construiu uma rota gigantesca saindo da China, passando pelos países do leste asiático, Irã, Iraque, Síria e então ligando para o mar Mediterrâneo, indo à Europa. Mas o laço já está apertado. O Irã está caindo. A Síria agora é uma aliada dos Estados Unidos. E o Iraque? Bom, sem o Irã não adianta ter o Iraque. E é exatamente para antecipar esse movimento de desespero das superpotências que nós criamos o nosso bunker de inteligência. O sistema global está em ruptura acelerada, meus amigos. Quem continua consumindo a narrativa mastigada da televisão vai ser pego de surpresa quando o colapso bater na porta. Se você quer ter acesso aos relatórios de bastidores e entender o xadrez geopolítico antes da manada, a nossa plataforma exclusiva é o seu refúgio. Aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Venha fazer parte de uma comunidade livre, sem censura. Já são mais de 3.000 membros que compõem a nossa grande comunidade, que não para de crescer. Agora, não tem mais volta. E preste atenção nisso. Essa guerra civilizacional por rotas, recursos e sobrevivência não é nova. Ela já foi desenhada e avisada exaustivamente na cultura pop. É por isso que nós criamos o nosso canal de séries e filmes. É uma extensão natural dos nossos estudos aqui, mostrando como a ficção previu a nossa realidade, sem cultura woke, sem mimimi. O link está aparecendo agora nos cards. Vai lá expandir a sua visão. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!